A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos atualmente estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado, nós finalizamos o capítulo 10, comentando sobre o que o Joel relatou para nós da sua perda de oportunidade de redenção, né? E que tinha renascido para edificar alguma coisa de útil. Isso é para todos nós, né? E mais adiante ele comenta ainda que se desequilibrou, né? As perturbações psíquicas o fizeram desequilibrar. E também, quando ele termina esse relato, ele mesmo cambaleou, né? Quase que desmaiou, quase desmaiou. E aí o Vicente o Amparo, o André Luiz também, e dizendo a ele, acordando, né? Exclamando para ele não se entregar às impressões do passado, para voltar ao presente de Deus. Comentamos sobre essa questão do presente, né? O sentido duplo que tem aqui a palavra presente, o sentido de uma gratificação que Deus nos dá, nos presenteia com a encarnação, com a reencarnação, com a vida, né? E o presente, que é o atual, ligamos para o presente, né? Temos que escrever novas páginas em nossas vidas. Foi isso que nós discernimos o comentário do capítulo 10 e hoje vamos iniciar o capítulo 11, intitulado Belarmino, ou Doutrinador. Iniciando então. As lições eram eminentemente proveitosas, traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Então isso aí é um detalhe que a gente sempre atenta, né? A misericórdia divina nos dando novas oportunidades sempre. Apesar de todos os nossos deslizes, os nossos tropeços, a gente relembra Paulo, o apóstolo Paulo, quando diz que para nós sempre tornarmos a levantar os nossos joelhos desconjuntados, né? Aquilo que a gente cai, tropeça e temos que nos reerguer, no dizer do apóstolo. E ele é o grande exemplo disso, da restauração do aprendizado. Ele é o grande exemplo nosso, né? O livro Paulo Estevão, a gente até anotou aqui, livro Paulo Estevão, uma obra sensacional, todos deveríamos ler e reler e estudar, porque é a oportunidade bendita que Deus dá à humanidade do reerguimento através do personagem Saulo, o vaso escolhido por Jesus. Sua transformação na encarnação, né? Sua transformação de conduta, de ideia. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência pessoal que tem acontecido na reunião mediúnica que eu frequento. E, por um acaso, nessa reunião eu sou aquela que conversa com os espíritos. Eu sou, como diz aqui, o doutrinador, que atualmente o movimento espírita, graças a Deus, trocou essa palavra por uma mais apropriada, realmente é mais apropriada, de dialogador. Porque doutrinar parece uma coisa assim, como se a gente já estivesse num pedestal muito acima dos espíritos que comparecem às reuniões mediúnicas. E realmente a maioria de nós estamos no mesmo patamar, cada um com a sua área de dificuldade, como diz a irmã Sheila, o seu ponto cego, e essa palavra dialogador, ela soa melhor, pelo menos aos meus ouvidos. Então, nessa reunião, uma coisa que às vezes a gente consegue tocar o espírito ainda muito renitente, ainda muito
com impulsos de vingança, ainda muito sofrido, quando a gente toca nesse ponto, mostrando para eles que a reencarnação é algo inevitável e que eles poderiam melhorar a futura condição, melhorando o comportamento onde eles estão no mundo espiritual. Muitos nunca pensaram sobre isso. E aí eles levam que como um choque, como ter que voltar. Então aí você vai conversando. É um argumento que para alguns espíritos ajuda. Porque é isso que o André Luiz diz, que ele está agradecendo a Deus de ter a oportunidade de refazer o trajeto, né? No caso aqui, todos os médiuns falidos e ele mesmo, a oportunidade de refazer trajetos que não foram bem feitos. Então, na reunião, muitos espíritos eu consigo tocar de alguma maneira, fazendo eles pensarem que eles podem melhorar a próxima reencarnação se de alguma maneira eles trabalharem no mundo espiritual, estudarem, tentarem mudar o comportamento, porque isso vai beneficiar só eles mesmos, não é? Muitos que às vezes estão assim muito preocupados em cobrar dívidas, porque ficam só pensando na cobrança da dívida e muitos nem imaginam que daqui a pouco vão ter que retomar um corpo. Então, eu particularmente, quando eu vejo que a pessoa, ela está muito, né, que o espírito, ele está muito desequilibrado, assim, no sentido de vingança, de querer perseguir. Quando eu toco nesse assunto da próxima reencarnação, como ele diz aqui, né, ele agradece a Deus o aprendizado, a tarefa, porque vai melhorar o futuro. Eles têm conseguido, alguns deles, nem todos, lógico, mas alguns já ficam a pensar, pelo menos a pensar, que vai ter que voltar, porque é lei. Se melhorar as contas, vai ficar mais fácil. Aí eu lembrei quando eu estava lendo isso aqui, né? Quando, no caso, daqui a pouco, o André Luiz vai conhecer a história do Belarmindo Ferreira, que é o nome do nosso doutrinador dialogador. E é importante a gente, como a Teresa colocou, o livro tratou até agora daqueles médios falidos, e vai tratar depois mais um pouquinho. Agora é o doutrinador falido. Agora é o doutrinador falido, o dialogador falido. Que não, né, deixa de ser um médium, porque o doutrinador, ele tem intuição, não é? E ele pode ser até o médium, não sei, mas a maioria não deveria, no caso, porque fica muito exposto à influência, né, dos espíritos. Já o doutrinador, ele, no caso, ele é um médium de intuição. Às vezes, nas conversas, eu nem sei por que eu toco numa palavra, num assunto, mas é porque me vem à mente como intuição, porque eu não tenho mediunidade ostensiva. A minha mediunidade é muito de intuição. E, principalmente, na hora da tarefa, a gente sabe que os espíritos estão ali, não é, presentes, nos ajudando, numa reunião séria, uma reunião mediúnica séria, os espíritos estão ali nos ajudando. Então, a intuição chega. E, às vezes, tem diálogos que eu mantenho com espíritos que, no final, eu não lembro nada que eu falei. E aí um companheiro, outro fala assim, agora tu estava incorporada, porque eu não lembro, acabo a conversa, porque às vezes a conversa demora uns 10, 15 minutos, 20, no máximo 15, nunca passa disso não. Aí quando termino, eu já não lembro mais o que eu falei, eu fico muito concentrada e eu acho que nessas horas os espíritos vão me intuindo e eu vou falando, e vai falando e vamos lá, né? E que Deus nos ajude. Vamos lá, Marco, continuando. Vamos lá, continuar. Muitos de nós, primeiro parágrafo, quarta linha. Eu já me perdi no início, vocês veem como é que é complicado. Vamos lá, eu não sou médium, imagina. Vamos lá. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui, porque essa questão das zonas purgatoriais
é o nosso chamado umbral, vamos dizer assim, né? Então, é muito importante quando ele fala uns mais, outros menos. Esses mais ou menos vai depender, tudo depende do nosso íntimo, né? Essa questão do umbral. E nessa questão do umbral, no livro Ação e Reação, capítulo 19, o instrutor lá, Silas, ele diz para nós assim: no entanto, o que existe, ele fala assim, é o imenso umbral entre a terra e o céu, doloroso continente de sombras, erguido e cultivado pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, encarando face a face o imperativo do renascimento difícil no mundo, passam a trabalhar aqui laboriosamente, vencendo óbices terríveis e superando tempestades de toda sorte, para a conquista dos méritos que descuraram durante a permanência do corpo. Então, ele está dizendo aqui que essa questão de continente de sombras, a localização, é nada mais nada menos de que um lugar cultivado pela mente humana rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Então, são aquelas aglutinações que acontecem naturalmente pela compatibilidade de ideias, de enfermidades, de desvarios, de rebeldia, de ociosidade. E aí, é o que ele fala, é doloroso, porque dói isso aí para a alma. A gente não nasceu para assim, a gente não foi criado para isso. Nós fomos criados para sermos felizes, né? Obedecemos a Deus. E aí, no despertar disso, para a verdadeira responsabilidade da vida, começa o trabalho íntimo, que é doloroso. Claro, é a colheita da sementeira que a gente fez. E aí, uns mais, outros menos. Como a gente vê aqui encarnado. Uns se esforçam mais, outros se esforçam menos para atingir algum objetivo. É a mesma coisa. Então, o esforço que a gente faz para sair dessa situação pode dar a nós o tempo relativo de permanência nela ou não. Tá? É isso que ele está dizendo. Mas quer falar alguma coisa? Não. Continuando, então. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Aí a gente volta para aquele comentário que a gente fez no último capítulo da questão do presente. Né? Isso é o presente, ele é bastando o reconhecimento de nossa pequenez, mas não é fácil isso, porque aí tem a questão do orgulho, que foi exatamente o que aconteceu com o André Luiz lá no seu umbral, lá no início do livro Nosso Lar, que nós estudamos anteriormente. Ele, na hora que ele reconheceu, ele diz isso, né? Passou-se os anos, olha, passaram-se algum tempo, não foi pouco tempo não, algum tempo, e ele começa a reconhecer que realmente havia um Deus, havia uma inteligência suprema, porque ele era muito orgulhoso. Dr. Carlos Chagas, né? Eminente cientista, muito inteligente, mas aquela pessoa orgulhosa. Como ele mesmo relata no livro, na geração dele, aquele materialismo, né, predominante, ele era o melhor em tudo. Não é? E aí, depois da sua desencarnação, no umbral dele, ele começa, depois de muito sofrimento, como relata aqui no livro Ação e Reação, que nós lemos, ele começa a reconhecer que deveria existir um Deus. Assim, no caso dele, foi isso que foi necessário para começar a quebrar o seu orgulho. Aí o Clarencio aparece para ele. Isso. E onde a gente vai poder estudar um pouco mais, quem tiver interesse, é no livro Céu e Inferno, estudar sobre arrependimento, sobre expiação e reparação. No capítulo 7, nos itens 16 e 17, Kardec coloca assim: Código Penal da Vida Futura. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. E ele depois vai dizer, o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo,
Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então, o André Luiz, como o Marco colocou, não precisava ter ficado aquele tempo todo lá, não é, sofrendo ali a perturbação no umbral, aquele desespero. Se ele tivesse reconhecido a paternidade de Deus, tivesse se arrependido, né, de certos atos que cometera, tivesse controlado o seu orgulho, ele podia sair disso muito mais rápido. E aí Kardec continua no item 17 do capítulo 7. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, a gente viu há pouco tempo, né, no último programa, a gente viu a experiência do Joel e de todos os outros médiuns falidos, que, por culpa do comportamento equivocado, chegaram ao nosso lar sofrendo, como Kardec coloca aqui. Então, eles sofrem por consequência dos atos mal feitos na encarnação, né? Então, quem tiver interesse para estudar, é o capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, que vai tratar no caso, né, do Código Penal da Vida Futura. Deixa eu confirmar aqui. Isso, é o capítulo 7. É isso ou é o capítulo 6? Eu acho que é o capítulo 7 mesmo. Sim, capítulo 7, isso mesmo, as penas futuras segundo o Espiritismo. E o item é o 16 e o 17. Então, o André Luiz aqui, ele está agradecendo a Deus, né? Ele está entendendo, já entendeu isso, que quando a gente reconhece o que fez de errado, se arrepende, né? Compreende que a gente ainda é um espírito inferior. Quando a gente age, na realidade, quem consegue fazer isso já está começando a desenvolver a humildade. Por quê? Só a humildade vai fazer você realmente, isso se você sentir verdadeiramente, que você é um espírito endividado, inferior. Muitas pessoas não conseguem estudar a doutrina espírita ou frequentar uma casa espírita, porque muitas das vezes elas não ainda se consideram espíritos endividados, inferiores. Às vezes o orgulho não permite ainda que a pessoa procure se aprofundar nessa doutrina. E não é por outro motivo que Jesus começa as bem-aventuranças, não é? Dando para a gente esse código maravilhoso para a nossa evolução, começando pela primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito. Porque é como se a humildade é uma virtude que é a primeira que tem que ser desenvolvida, porque é a partir desse sentimento que você se reconhece, como o André Luiz está colocando aqui, se reconhece como um espírito com um imenso débito. E um grande exemplo, é claro, não poderia deixar de ser de próprio Jesus, né, na questão da humildade, né? Ele né, mas ele está fora do, né? Ele o construtor como diz, da terra, né? Ele em Jesus, o Emmanuel fala, não é? Que em Jesus param-se, né, os processos do nosso raciocínio. Mas ao nosso nível, a gente já começar por aí, porque se a gente acha que é bom, não precisa melhorar nada. Deixa eu dar só... Nisso que a Tereza está falando, a gente sempre acha que é bom, porque a gente sempre acha que está certo, sempre, e o outro está sempre errado. É verdade. Então a gente tem um exemplo muito, muito bom no livro Boa Nova, capítulo 26. Ele vai tratar da negação de Pedro. Aliás, o livro Boa Nova, os ouvintes, né, para os ouvintes aqui, a dica, o livro Boa Nova são trechos, são situações da vida de Jesus que não está, frases, ditos dele que não está no Evangelho. Mas então é um tesouro, uma preciosidade muito grande esse livro. E no capítulo 26, tratando da negação de Pedro, depois que Pedro nega, ele
ele fica com remorso. E o Humberto de Campos relata assim: presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Olha o que ele vai falar agora. Ele que fora sempre um homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido como uma criança, em face da sua própria falta. Então, ele está no remorso, que é o caminho da reparação. O que a gente não pode é se deter um remorso. E mais adiante, ele continua chorando, só que na hora que está chorando, né, as lágrimas caindo, ele vê o mestre. O Humberto de Campos diz assim: figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo em espírito na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. Então a nossa fragilidade é enorme ainda. Qualquer ventania a gente cai. Então é isso que o André Luiz está falando aqui, que a gente está comentando, né? Compreensão do nosso imenso débito, que foi o que Pedro fez. Então dá para continuar mais um pouquinho? Então? Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Porque a ideia que a gente traz de inferno é justamente essa, que todo mundo que cometeu erro na terra está desamparado no inferno, ou por outra, está amparada pelo demônio, pelo capeta. Então, a doutrina espírita vem colocar essa tese por terra. Essa teoria está equivocada. Por quê? Céu e inferno são estados da nossa alma, da nossa consciência, da nossa mente culpada ou da nossa mente santificada. No livro Justiça Divina, no capítulo 61, o Emmanuel vai falar para a gente, tem um capítulo chamado Céu e Inferno, e é aí que ele coloca, ele vai fazendo uma analogia, como se Deus fosse um senhor, né, um pai, que dá tudo aos filhos, dá o corpo, dá a família, dá a luz do conhecimento, dá a proteção das leis, dá tudo. E nós, como filhos rebeldes, ele só pede que a gente, de alguma maneira, se aprimore com todas essas dádivas. E é justamente o que não acontece. E aí o Emmanuel coloca nesse capítulo uma frase que a gente gosta de repetir. Fácil perceber que com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, estremeados de bênção, suprimentos, auxílios, empréstimos e sempre a favor de nós mesmos, o céu começará sempre em nós e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Mostrando para nós aqui o Emmanuel que ninguém está desamparado, é a gente que se coloca ao desamparo, é a gente que se afasta da lei de Deus. Por isso que o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então todos nós, toda a humanidade da Terra, somos aqueles que, infelizmente, né, por rebeldia, nos afastamos de todas as bênçãos divinas na nossa vida, né? Bom, Começamos o capítulo, mas já terminamos o programa. Terminamos o programa com a graça de Deus. Hoje nós estudamos o capítulo 11 do livro Os Mensageiros, Belarmino, o Doutrinador. Desejando a todos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.